Sexto ano, nós estamos continuando o capítulo 7, né, as transformações do mundo grego. Então vai ser destaque aqui hoje duas fortes cidades gregas, Atenas e Esparta. Vamos começar de Atenas, lembrando que Atenas trabalha com a seguinte concepção de polis, né? O que é a concepção de polis? A cidade é tudo, a cidade é a coisa mais importante. O homem grego só é homem quando participa da polis. No centro da polis vai ter a ágora. A ágora era um local, uma praça onde aconteciam os grandes encontros, as grandes celebrações políticas, não é? Volta comigo um pouquinho a sua mente, lembra que quem participa das grandes concentrações políticas são apenas os homens, então é um negócio meio preconceituoso, homens nobres. Então não é só homem, tem que ser homem e tem que ser rico, e tem que ser proprietário de terras, não é? Então essa é a ideia aqui da participação da polis. Daí vem a palavra que Aristóteles chamou, né, de animal político. O homem é um animal político, ou seja, só é homem em Atenas quando ele participa da polis. Nesse capítulo vai destacar um rapaz chamado Solon. Ele vai criar na sua direção do país, na sua direção de Atenas, uma estrutura onde quem deve para de dever a partir da escravatura. Se eu estou devendo para alguém, ele vai aprisionar essa pessoa, então encerra a dívida. E ele vai terminar com essa lei, né? Vai acabar com a lei de escravatura a partir da dívida. Então, lembra desse rapaz, ele é super importante porque vai terminar a questão da escravatura por dívida. Nesse capítulo, vamos discutir também a Liga de Delos. Então, nós estamos dando uma visão bem geral do capítulo, depois a gente vai especificar, tá? A Liga de Delos era a união entre todos os gregos para combater os persas. Eles juntaram 10 cidades, falaram, vamos nos armar, nos unir. Como eu disse para você, a cidade grega não tem ligação política com a outra, ou seja, não tem que defender a outra numa guerra. E aqui nesse contexto, ela vai passar a fazer isso. Então, a partir da Liga de Delos, nós vamos organizar aqui, e quando o inimigo, que é os persas, marcharem contra a gente, nós temos então uma força maior para junto defender todo o litoral. Quando você defende de um inimigo comum, né, você defende para todos, então todos contra um seria a ideia aqui. O inimigo comum aqui é a Pérsia, não esquece não. Então a Liga de Delos tem o objetivo de combater o inimigo comum, que é a Pérsia. Tá. A sociedade de Atenas é marcada aqui por aquilo que eu já te falei, né? Por uma estrutura social crucial. Você vai ter o cidadão, de fato, quem é cidadão é quem é livre, quem pode participar da política, quem é homem, quem tem mais de 18 anos, quem não tem mais de 60. Então essa é a ideia da cidadania grega, não é? Que é não tão democrático, mas é o princípio da democracia. Sempre eu brinco com os meninos, ou a contradição da Grécia. Nasce um período democrático partindo de uma exclusão total da maioria das pessoas. Então você vai ter uma sociedade que é considerada cidadania de fato, que é o cidadão, em Atenas. Você vai ter o escravo, que é um prisioneiro, ou filho da dívida, lembra da dívida que eu te falei? O filho da dívida, ou escravo de guerra, tinha um período de lutas, então quem perdia a luta se tornava escravo também. E então você vai ter um intermediário aí, né, entre o cidadão e a ideia do escravo, né, que é um cidadão que trabalha em pequenos serviços, artesanato, comércio. Ele não pode participar da política, ou também é filho de não ateniense, né? Então é o meio termo. Bacana, a gente vai discutir essa ideia então. Quem é o cidadão, quem não é cidadão e quem é o meio termo. Então na aula que vem a gente vai colocar nome de cada categoria, de cada classe. Bacana? Tá bom, essa é a ideia geral aqui de Atenas. 2. Esparta, aí já é outro povo. Aí a gente pensa que é duas Grécias diferentes, uma cabeça totalmente diferente. O espartano é um indivíduo militar. A grande sacada da Grécia, então, aqui em Atenas, são as duas grandes cidades, Atenas e Esparta. Um espartano, ele não quer ser parecido com outro grego. Ele está se posicionando contra. Primeiro porque os gregos são dados a duas coisas que eles não gostam. Primeiro, a questão dos deuses, né? O espartano vê com
não tão bons olhos a questão de tantos deuses, Olimpíadas, parar as lutas para celebrar culto aos deuses. Inclusive vai ser um inimigo mortal dos atenienses depois, por uma questão dessa. Eles lutam basicamente sozinhos contra os espartanos contra o povo persa, e justamente porque os outros gregos estavam envolvidos, né, na Olimpíada, nos festivais dos deuses, no culto aos deuses. Mas parou uma guerra para cultuar os deuses? Na cabeça deles não parou uma guerra. Deus é acima de tudo. Então, se eles não cultuam Deus, o espartano, então não entendia isso. De parar uma guerra aqui, nós estamos aqui guerreando, estamos lutando, estamos perdendo espaço para fazer uma Olimpíada, ficar correndo, fazendo esporte, cultuando os deuses. É um negócio que chocou. Então você vai ver isso nesse capítulo. Nós vamos detalhar cada um desses povos, você vai ficar chocado, né? Olha, parar uma guerra, professor? Tá. O espartano, então, ele trabalha com categorias também parecidas com ele. Você vai ter o espartano, que é a classe A, que eles chamam de iguais, são os iguais, nós somos os iguais, os espartanos. E somente também aqui poderia participar dessa categoria de espartano, né? Aqueles que possuíam bens, sem escravos, sem terra, você não pode ser um espartano autêntico, guerreiro autêntico. E a atividade principal do espartano, né, seria o serviço militar. Como é que ele consegue os bens, professor? Se ele não é proprietário de agricultor? Na guerra, ele vence o inimigo, pega os bens do inimigo, pega as terras do inimigo e reparte entre os espartanos. Por isso que o espartano vai ter sempre bens a partir da guerra contra o outro povo. Então, não é um bem dominado a partir da construção de trabalho, não, a partir da guerra. Nós estamos falando do povo espartano, ele conquista a partir da guerra. Você vai ter o periecos. Os periecos são pessoas livres, agricultores, mas não são espartanos, está ali trabalhando com ele, está no pequeno comércio, tal, é um agricultor, produz alimento, produz serviço, mas não tem o título de iguais, não tem o título de espartano, de poderoso, de militar, não vai para a luta, não conquista, tá bom? E lotas, que são os escravos, né? Então, o espartano tem essa estrutura básica: espartano, periecos e lotas, ok? A estrutura dele de luta do espartano também política, é baseada numa estrutura de conselho. Você vai ter um conselho com 2 reis. Por que 2 reis? Para não deixar um poder ser absoluto. Então eles colocam 2 reis, e quem participa do conselho abaixo desse conselho, nós vamos ver depois, são 2 conselhos, é só o indivíduo que é cidadão já experiente, que faz parte da cidadão e já é experiente, já passou por guerras, já pode dar alguma contribuição. E você vai ter um fórum menor de pessoas que vão fiscalizar, são 5 pessoas, né, que vão fiscalizar o conselho, que o conselho vai fiscalizar os 2 reis. Então aqui é uma construção de poderes, né, um fiscalizando o outro. A educação do espartano é algo que chama atenção. Quando o indivíduo tem 7 anos, ele sai da sua casa. Presta atenção, um menino de 7 anos sai da sua casa e vai viver no quartel. Mas o cara vai ficar no quartel dos 7 anos até os 30, mano. Dos 7 aos 30, em vez de você aprender matemática, química e física, você aprendia a lutar. Detalhe, havia espaço para treinamento para as mulheres. A diferença das mulheres de Atenas com as demais mulheres é que há uma participação que no exército, as mulheres podem participar. E como há participação da mulher espartana, elas vão poder treinar, vão aprender lutas técnicas. Qual que era a ideia do espartano? Inteligente ideia. Se os homens saem para a guerra, a cidade fica sem proteção. Então as mulheres que eram treinadas, que sabiam lutar, ficavam no lugar dos homens até o retorno desses homens para a vida continuar. Então, como é que é a escola, professor? Aos 7 anos o moleque sai e vai morar no exército, vai morar no quartel e vai ser treinado, e não mais vai ser cuidado pela sua mãe. Imagina você já está no 6º ano, você já tinha 3 anos que você morava no quartel já. E vai morar até quanto? Até os 30. Aos 30 anos você pode então fazer opção de deixar o quartel. Ok? Então nós vamos brincar essas 2 nações na aula que vem, dividir bemzinho esse capítulo aí. De forma geral é isso.
você tem os espartanos. Tem uma música do Caetano Veloso que fala Mulheres de Atenas. Por que cita essa música? Porque eram mulheres escravizadas, mulheres ridicularizadas. E quando você cita a mulher espartana, você cita uma mulher forte, que também participa, que pode falar, que tem espaço, que treinada para além da casa, não só na casa. A gente continua na aula que vem, capítulo 10, brincando de espartanos, brincando de povo Grécia. Sim, tem um filme bacana rolando, sempre rolou, né? Os 300. Então, a gente continua citando esse filme porque ele dá a ideia desse povo espartano, a ideia do povo guerreiro, e a gente continua na aula que vem. Um grande abraço, fique em casa, espartano.